Olá a todos, meus queridos, minhas queridas. Eu vou fazer a apresentação de um dos oráculos que eu estou a utilizar na leitura de relacionamentos kármicos, como eu vos tinha dito que ia fazer a apresentação de alguns dos meus decks. Este deck acho que é a primeira vez que eu estou até a utilizar em leituras gerais, eu costumo utilizá-lo para mim. Este deck vem quase como numa capa de livrinho. Isto abre como um livro. Ele traz um livro de identificação, de clarificação, de como usar acerca de cada lâmina. Faz um. Aqui no início ele explica logo o significado de como vocês utilizar para obter respostas, para obter respostas a tipo a questões, para obter uma interpretação à vossa resposta de forma correta. Ela traz-nos as casas da astrologia, porque ela fala sobre as casas das astrologias, os planetas, os signos zodíacos, o segredo. Há formas aqui, leituras que têm a ver com ter mais conhecimentos ou descobrir algum tipo de segredo a nível da vossa vida, da vossa jornada, mas isto ele explica um pouco também sobre a astrologia, sobre as casas astrológicas, o livrinho. Ele fala aqui um pouco sobre as casas astrológicas, o que significa cada casa, a forma, porque este deck, ele divide-se, eu já vos vou mostrar, as cartinhas vêm aqui, e eu tenho as cartas fora, chama-se Karma Cards, e as cartinhas vêm aqui dentro, só que eu tenho-as fora porque eu estou a utilizá-las. Eu vou deixar a capinha aqui para que vocês consigam ver, se der, claro, assim. Ao utilizar este deck, mas vocês... é em inglês, gente, é em inglês. Este deck é em inglês, é todo em inglês, o mesmo livro é em inglês. Ele divide-se em planetas, em signos e em casas astrais. E para fazer a leitura, vocês realmente têm que separar os três diferentes grupos de cartas. A carta dos planetas, ela diz aqui, planetas aqui em cima, é fácil de identificar. Ela diz-nos o Júpiter. Eu vou mostrar. Eu já me esquecia. Temos a carta de Júpiter e depois divide-se em resultados e em respostas a perguntas. Aqui é o resultado acerca de algo que vocês querem saber. Qual será o possível resultado se eu tomar esta decisão? E aqui é quando eu pergunto, será que eu fazendo isto corre bem? Ou será que estou no caminho mais certo? Seja que tipo for, aqui são perguntas, aqui são resultados. O azul representa resultados, o vermelho representa respostas. Vocês têm depois o Sol, a nível de planeta, Urano, Vênus, o norte, o ponto norte, o Plutão, o módulo sul, Saturno, a Lua, Março é Mercúrio, e eu agora estava a ler em inglês Mercúrio, estava-me a faltar a palavra em português, Neptuno, não, aqui não é Mercúrio, é Marte, aqui é o Neptuno, e aqui é que é o Mercúrio. O outro era Marte. Depois temos os signos, que diz aqui nas cartas, signos. E temos Capricórnio, Câncer, Leão, Áries,
Touro, Gêmeos. Aí ele diz aqui Virgem, Aquário, Sagitário, Libra, Escorpião, Peixes. E eu depois digo-vos mais ou menos como é que se utiliza este deck para aquelas pessoas que podem às vezes ter um pouco mais de dificuldade ou não queira ler o livro, e eu explico-vos mais ou menos como é. As casas astrais. Casas. São as casas astrais. Vocês têm a segunda casa, a quinta casa. Vocês podem utilizar este deck como astrologia. A primeira casa, a sétima casa, a 12ª casa, a terceira casa, a 10ª casa, a 9ª casa, a 8ª casa, a 11ª casa. E estes símbolos que estão aqui dentro têm muito a ver com as casas. A 4ª casa e a 6ª casa. Se vocês repararem, vejam, aqui os alimentos, tem a ver com ferramentas, com trabalho, com aquilo que vocês possam alcançar ou querer alcançar. A forma de utilizar este deck. Vocês metem os planetas primeiro, os signos em segunda posição e as casas em terceira posição. Depois têm que tirar uma carta planeta, uma carta signo e uma carta casa. Se as letras que vocês colocam para cima está em azul, responde a um resultado final. Qual o possível resultado final sobre esta situação? Que é o lado azul. Se vocês querem saber a resposta a uma pergunta, vocês têm que utilizar o lado vermelho. E depois as perguntas e as respostas, as respostas e os resultados divide-se em 3 níveis de resultados ou em 3 níveis de resposta. O S representa espiritual, o universo. O M representa a mente. E o P é o físico, só que são as iniciais em inglês. É espírito, mente e físico, no plano terreno, ok? Ele divide-se em 3 categorias e depois vocês têm que ler as 3 cartas em conjunto, porque os textos unem-se um ao outro. Daí vocês terem que tirar uma carta planeta, uma carta signo e uma carta casa. E depois vocês leem o espírito na primeira carta, o espírito na segunda carta e o espírito na terceira carta. As 3 lâminas, as 3 frases das 3 lâminas é que dão a resposta à vossa pergunta ou ao resultado final. Na mente a mesma coisa, vocês leem o que está na mente, na primeira, na mente na segunda lâmina e na mente na terceira lâmina. As 3 juntas dá-vos a nível de mente uma resposta. E no plano físico, novamente a mesma situação. Leem a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta e juntam as 3 de forma a ter uma só frase a nível de resposta no plano físico. Eu acho que vos expliquei de forma a que vocês realmente entendam como utilizar este deck. Mas, como eu digo, vocês podem utilizar este deck
Por exemplo, para fazer a casa astral, vocês baralham, tac, 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 e depois vocês espalham a casa, metem as casas, qual é o planeta que está a regir a casa naquele momento e qual é o signo que está a trabalhar naquela área. Quem conhece a astrologia sabe melhor do que eu. Eu não conheço a astrologia, gostaria muito de conhecer, sinceramente, mas não tenho tempo para aprender. Eu adorava aprender astrologia. Mas tenho que esperar até que o tempo surja. Mas como eu digo, vocês podem ir espalhando as casas, juntando depois com os signos e com os planetas, de forma a ter um mapa ou um momento astral na vossa vida. Astrológico, melhor dizendo, um momento astrológico para o momento da vossa vida. Meus queridos, minhas queridas, este é mais um dos decks que eu estou a utilizar. Eu fui no Amazon que eu comprei. Como eu digo, a maior parte dos meus decks eu compro na Amazon. Este aqui não há em cópia, é original, mas ele não foi muito caro. Pelo menos que eu me lembro, ele não foi muito caro. Há decks que são caríssimos, mas eu acho que este aqui não foi um deles. Para quem quer, fica aqui a dica. Já vos mostrei as lâminas. Esta é a capa, para que vocês possam ver. Ele abre-se tipo um livrinho. As cartinhas ficam aqui dentro armazenadas nesta caixa extra. Espero que gostem. O meu muito obrigado. Até à próxima. Obrigada.